Bem, agora eu passo imediatamente a palavra para o professor Sérgio Franco, que vai falar sobre o caso brasileiro, e depois nós passaremos, então, às questões. O professor Sérgio é titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenador do programa de pós-graduação em educação dessa universidade. Ele foi membro do Conselho Nacional de Educação e vice-presidente da Câmara de Educação Superior deste conselho. Foi presidente da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, da CONAS, do Ministério da Educação, e presidente da Associação Universidade em Rede, Unirede. Foi pró-reitor de graduação da URGS, secretário de Educação à Distância da URGS e também diretor da Faculdade de Educação dessa universidade. Então, o professor Sérgio vai falar das encruzilhadas da educação superior no Brasil: formação, ciência, público e privado. Bem-vindo, professor Sérgio, muito obrigado por aceitar o convite, muito bom estar contigo aqui. Obrigado, Célia, é um prazer estar aqui presente, queria estar acompanhando todo o seminário, mas sabe, a gente, nessas funções de coordenação, a gente nunca consegue ter tempo. A gente dá graças a Deus que marcou uma palestra, porque assim, a gente tem desculpa para dizer não me chamem agora, porque eu vou estar ocupado em alguma coisa acadêmica. É um prazer estar participando desse seminário, esse projeto tão bacana, né, dentro dessa relação com a Cátedra Unesco. É muito bom ouvir o professor Damián, quer dizer, eu tenho acompanhado por outros caminhos um pouco o que tem acontecido na Argentina, e é um país que tem algumas coisas que pode nos inspirar bastante, né? Mas vamos falar aqui sobre o caso brasileiro. Eu chamei essa fala de encruzilhada, né? Até, não sei, acho que talvez, não sei se ficou na chamada no plural ou no singular, eu tenho notado para mim no singular, pensando assim, a gente pode pensar em encruzilhada como um encontro de vários caminhos, né? No francês o carrefour, mas eu posso pensar em encruzilhada também quando eu estou num lugar e tem vários caminhos que eu posso seguir, né? De dispersão. E a gente está... os dois modelos os dois modelos de se pensar encruzilhada servem, mas talvez hoje, 2020, aparece mais no sentido de eu estar diante de muitas opções e a gente saber que, conforme as opções que a gente tomar, pode ser que o futuro que venha para frente seja bem complicado. Não compartilho daquela ideia do nosso ex-ministro, que não deixou nenhuma saudade da educação, que numa palestra antes de ser ministro, ainda ele dizia, inclusive foi na Argentina essa palestra, ele dizia que ele levantava a pergunta: qual o lugar do Brasil e da América Latina daqui a 30 anos? E segundo a análise dele, assim como hoje a América Latina está num lugar subalterno no cenário mundial, vai continuar num lugar subalterno porque esse é o seu destino. Eu compartilho da visão do filósofo André Sponville, francês, que diz que o destino é, na verdade, aquilo que acontece a partir das nossas opções. No momento que a gente toma opções, toma decisões, a gente traça consequências possíveis desse destino. Então, e isso é que vai acontecer, e é dizer, bom, acabamos aqui, o destino nos levou porque nós fizemos essas opções. E daí a questão da encruzilhada é importante. E pensar também, quando vou falar aqui, trazer muitas questões que são de ordem da política educacional, da política de educação superior, também quero situar de que lugar eu estou falando, ou a partir de que perspectiva eu quero falar. É claro que a gente tem a ideia da utopia da educação pública de qualidade, gratuita, equitativa, né, sem discriminação. Acho que a fala da Marta hoje, no início, acho que foi extremamente inspiradora, problematizadora para a gente, só que a realidade ela ainda está longe disso. E eu gosto de pensar isso como uma utopia no sentido do Eduardo Galeano, né, que diz que a utopia é aquilo que está ali no horizonte que faz com que eu caminhe.
e que, ainda que eu nunca chegue lá, mas isso me faz não desistir de caminhar. E se por acaso alguma das coisas que estão na nossa utopia se tornarem realidade, antes delas se tornarem realidade, ou ela foi substituída por outra coisa como utopia que vai me fazer seguir caminhando. É muito complicado a gente pensar que só vale a pena se a gente realiza a utopia já. Não, a gente não realiza a utopia já. E aí a gente precisa partir do princípio do que existe na realidade brasileira hoje. Não dá para pensar a situação da educação superior brasileira sem considerar o ambiente do capitalismo nacional. Então, a gente fica invejando quando olha os números argentinos, né, de que eles acham ruim que está quase num balanço entre público e privado, é que a gente está com 75% das matrículas no setor privado. E isso vem há muito tempo, isso não é uma coisa de agora. E a gente teve governos de esquerda que não conseguiram mudar esse quadro. Né? E a gente sabe que esse quadro vem crescendo, e que talvez a gente teve duas situações que frearam um pouco essa expansão do setor privado. O início do processo regulatório um pouco mais forte no Brasil, ali por 2004, 2005, e a crise econômica, que acabou sendo mais eficiente para segurar a expansão do setor privado do que a própria questão regulatória. Algo que nasce lá na Constituição de 88, quando fica declarado que o ensino é livre à iniciativa privada, e eu gosto de enfatizar um aspecto importante, que todas as constituições brasileiras tinham uma expressão muito parecida. Eles diziam: o ensino é livre à iniciativa particular. Em 1988 se trocou a palavra particular pela palavra privado. E muitas instituições, especialmente comunitárias, apoiaram essa iniciativa e não se deram conta que elas estavam exatamente dando um tiro no pé, porque uma coisa é eu pensar só na palavra particular trocando por privada, outra coisa é eu pensar na expressão iniciativa privada, que fez com que, através de um decreto que, na minha opinião, seria inconstitucional, mas não houve um questionamento concreto em relação a isso, o governo Fernando Henrique Cardoso autoriza que as instituições de ensino possam se constituir como empresas com fins lucrativos. Né? Me parece que isso teria que ser uma lei, mas por um decreto isso ficou, e voltar atrás disso é uma questão muito complicada. Então, a questão é como que a gente vai lidar com isso? Né? Pela construção histórica do Brasil, especialmente a partir da redemocratização, depois do regime militar, do último regime militar que nós tivemos, o Brasil vai no caminho do Estado Democrático de Direito e dentro de uma ideia muito próxima ao Estado de Bem-Estar Social. Ou seja, a ideia da construção de um Estado que ajuda a segurar o afã do capital e proteger a população a partir do conceito dos direitos sociais, o que é um grande passo que o Brasil deu na sua história. E a construção de políticas, a análise que a gente pode fazer das possibilidades que a gente tem daí para frente, tem que ser colocadas, tem que ter isso presente. Nós temos um capitalismo, se costuma dizer selvagem, um capitalismo latino-americano, para dizer que ele não é como o capitalismo europeu nem norte-americano, ele tem uma característica muito própria, ele escapa de certas regulações, ele tem um poder de influência na legislação de maneira distinta do que acontece em outros países, em outras regiões do mundo. Mas a ideia de que o Estado faça um pouco esse amortecimento do confronto entre capital e sociedade. E é por aí que eu quero fazer a análise, o entendimento dessa encruzilhada que a gente está. Vou começar ou seja, antes de começar, quero dizer, a questão público-privada, a questão mercado, vai estar sempre por trás de todas as minhas colocações, e a gente vai ter que fazer sempre esse balanço com isso. Vou começar a análise em cima da questão da formação. Entender a educação superior como um processo formativo. Eu acho que o Damião deu algumas tintas interessantes, porque, afinal, o conterrâneo dele, o Norberto Fernandes Lamarra, diz que as universidades latino-americanas têm a má formação
do processo napoleônico, do modelo napoleônico, né? É uma cicatriz que a gente tem, ou seja, a gente tem uma marca muito grande de que a universidade serve para formar profissões. Isso é um problema que a gente tem. E aí, por que isso é um problema? Porque vamos olhar, aí, partindo da ideia do Estado de Direito, Estado Democrático de Direito, o que diz a Constituição? A Constituição diz que o objetivo da educação é o desenvolvimento integral da pessoa humana. Basicamente é isso. Tem alguns detalhes posteriores. Desenvolvimento integral e desenvolvimento profissional não são exatamente a mesma coisa. O desenvolvimento profissional pode estar dentro dessa ideia do desenvolvimento integral. E um grande passo que a gente teve na educação superior do ponto de vista do Estado brasileiro foi que a Constituição de 1988 deixou muito claro, o que não ficava tão claro em outras constituições, que a educação superior faz parte do capítulo da educação e, portanto, se constitui também no direito social da educação. E é por isso que, apesar de iniciativas de governos de direita ou de esquerda terem formulado a intenção de criar um Ministério da Educação Superior, eles não conseguem, não podem, porque está dentro do mesmo capítulo da Constituição, e ficaria muito complicado como é que eu vou tratar as questões, inclusive, orçamentárias da educação, porque a educação superior faz parte do mesmo conceito da educação básica, né, e da educação profissional, e etc. Bom, desculpem. Então, esse ranço que a gente adquiriu na universidade de pensar a formação para profissões faz com que a gente deixe de lado todo um aspecto importante para a formação das pessoas. Porque se entende que historicamente mesmo, o papel da universidade, e aqui eu vou usar um pouco, até propositadamente, sabendo que a gente vai depois voltar um pouco a isso, eu vou chamar de universidade quando eu vou falar da instituição na educação superior, embora no Brasil a gente tenha a diversidade das faculdades, dos centros universitários, mas pensando na formação universitária, que seria o modelo da formação superior, a ideia da reflexão, que nasce lá da universidade medieval, em que a dialética é a prática principal, ou seja, a discussão é a prática principal, e a partir do iluminismo, a ideia da ciência, que entra na universidade, e a gente passa a ter a ciência convivendo com a dialética, com a discussão, com o debate. E que na universidade latino-americana e na universidade brasileira, de modo muito particular, a gente acaba resumindo muito a uma formação técnico-profissional, inclusive naqueles cursos que são de área não tão técnica, né? E esse é um problema muito grande se a gente, na esteira, por exemplo, da gente se livrar de algumas marcas do período ditatorial, se tirou dos currículos universitários no Brasil disciplinas que eram transversais, ou que traziam a ideia de que todos os alunos deveriam passar por alguma coisa nessa formação, né? Não estou com saudade do famoso estudo de problemas brasileiros, mas a gente tem cursos superiores hoje que não discutem os problemas brasileiros, que ficam apenas em cima das questões meramente profissionais naquela sua área. Bom, e dentro dessa questão, de qualquer maneira, a gente tem a universidade, ou a educação superior, com esse papel da formação da população. Inclusive, o Plano Nacional de Educação, ele deixa pelo menos 4 metas claramente falando da educação superior. A mais importante para a gente pensar nas políticas de educação superior é a 12, que fala da expansão da educação superior. Porque, fazendo um gancho até com a fala da Marta no início, quer dizer, a gente tem, ao mesmo tempo, um processo educacional, um processo de educação superior que é extremamente excludente e excludente dentro dessa exclusão. Tanto é que eu acho que é importante a gente assinalar, não é para a gente ficar criando maniqueísmos ou ficando querendo achar culpados, mas boa parte do movimento das ações afirmativas teve uma resistência muito grande nas próprias instituições públicas. Isso é importante da gente ter presente. O próprio debate na URGS foi um debate muito quente para a gente chegar a adotar as ações afirmativas.
Quando o governo federal aponta para um processo de expansão das universidades, para que as universidades pudessem atrair mais gente, ter mais alunos, a nossa universidade fez um processo pífio, que aumentou em pouquíssimas vagas. Tá? E outras universidades fizeram um processo maior. Vantagens, bom, depois, a história é que vai nos dizer onde é que a gente vai estar, mas a gente tem resistências da própria universidade pública nesse processo de expansão. O que diz a Meta 12? A Meta 12 diz que a taxa líquida de escolarização da educação superior deve ficar em 33%. O que isso quer dizer? Que na população, pegando a população de 18 a 24 anos, 1/3 dessa população deve estar na universidade ou ter cursado universidade. Quando o PNE é aprovado em 2014, a taxa era 17%. Tá? É bom lembrar que o PNE de 2001 já dizia que deveríamos chegar em 2011 com 30%. Chegamos só a 17%. Hoje, pelos dados do INEP, do Centro de Educação Superior, nós estamos, no final de 2019, que é um dos dados que a gente tem, chegamos a 25,5%. Estamos em direção a essa meta, mas o processo de expansão, ele vem diminuindo a sua velocidade, e algumas projeções dizem que a gente chega na meta em 2025, né? Ou a gente vai adiar mais ainda a chegar a essa meta. A alternativa, né, não bem alternativa, mas pensando que a formação não é só para jovens, até porque a gente está num país em que a gente tem muita demanda reprimida na educação superior, diz que a taxa bruta deve ser de 50%, ou seja, pegar a população de 18 a 24 anos, digamos que sejam 10 milhões, então a população de estudantes da educação superior teria que ser metade disso, 5 milhões. Tá? Na verdade, é mais do que isso. É praticamente 20 milhões a população de 18 a 24 anos. A gente tinha que chegar a cerca de 10 milhões de pessoas na universidade, e a gente atingiu apenas 37% disso. Tá? E se a gente for contar que essa população, a gente tem o crescimento da população fora dos 18 a 24 anos ainda é maior do que o crescimento da população dentro dos 18 a 24 anos. E aqui a questão público-privada é muito forte, muito bem, fica muito marcada, melhor dizendo. Porque a gente tem, hoje, 75,8% das matrículas na educação superior privada, e só 24,2% na educação superior pública. Se a gente for olhar os gráficos, a gente vem numa situação de quase estabilidade dessa mudança, dessas fatias. A gente não tem alterado isso muito, e, portanto, a segunda parte da Meta 12 do PNE, que era de que as vagas novas que se criassem nesse processo de expansão deveriam 40% delas estar no setor público, o que essa parte não vai ser atingida de jeito nenhum. Então, gente, o que a gente vê, assim, a gente tem um problema, sim, de que nós precisamos formar mais gente. Não dá para a gente ficar usando um argumento, que é bem um argumento dentro da visão liberal, de que é importante aumentar a matrícula da educação superior, porque as pessoas que têm educação superior vão ter melhores salários. Numa situação ideal de uma universalização da educação superior, a gente vai continuar. A diferença salarial não está só na questão que é em função da formação superior. E o caso dos professores é um caso que mostra bem isso. Quer dizer, hoje, a grande maioria dos professores da escola pública tem formação superior e seus salários são muito baixos em relação, comparados com os salários de outras profissões de formação superior. Uma visão otimista, uma visão que o Ministério atualmente costuma usar até nos seus discursos, é dizer que, olha, a gente está indo na direção dos 33% da população de 18 a 24 anos, e isso está acontecendo principalmente em função de dois fenômenos. A expansão privada, porque a expansão pública, embora ela
ela tem acontecido muito interessante lá no tempo do Reúne, ela, como a diferença é muito grande, ela não altera tanto o cenário. Então, os privatistas dizem, olha só que bom o papel social que as instituições privadas estão fazendo. E o outro fenômeno aí é a educação à distância, principalmente exercida pelas instituições privadas. O que isso vai trazer? Eu tenho uma quantidade, a maior parte das matrículas estão em instituições com fins lucrativos. E a gente tem que diferenciar instituições privadas com e sem fins lucrativos. Mas a maioria das matrículas estão em instituições com fins lucrativos. Boa parte delas, agora aconteceu a virada, né, o número de matrículas das instituições privadas à distância está maior do que nas instituições públicas, do que nas instituições privadas presenciais. Tá? O que isso está se desenhando? Se a gente vai nessa direção, a gente vai desenhando que a gente pode ter um país com um contingente de pessoas com diploma superior bastante interessante no futuro médio, mas com baixa qualidade de formação. Que vão talvez ser bons instrumentos para a instalação de multinacionais, mais ou menos como aconteceu na cidade em que eu moro, em que se instalou uma multinacional, e que vai abrir muitos empregos, sim, abriu muitos empregos de baixa formação, porque os engenheiros todos vieram de fora, né? Então, essa situação, e aí vem o problema que eu vou falar mais para o final, desse projeto de nação, né, que a gente vê os projetos de nação que começam a acontecer, e eu acho que a fala do Damião mostrou bem conforme os governos, os projetos de nação que vão sendo defendidos e facilitados. Bom, junto a isso, a gente tem a questão do teto de gastos, a famosa emenda constitucional do teto de gastos, que a gente tem que cuidar para não confundir a crise fiscal que a gente tem em função de um determinado problema momentâneo, tá? De uma recessão ou de uma pandemia. E eu acho que a Argentina é um caso interessante em que o governo, com muita clareza, diz, olha, nós vamos botar mais dinheiro na saúde, e, portanto, aguentem um pouco aí os outros setores, porque a gente precisa botar mais dinheiro na saúde, o que não foi o caso nem no Brasil, né? Mas a gente tem, sim, a gente tem um processo recessivo, a gente tem falta de recursos, ok? O problema é o seguinte, não acredito muito no que foi dito pelo ministro da Economia ontem, mas se o Brasil voltar a crescer, se o Brasil começar a ter uma maior arrecadação, ter um PIB maior, nós não podemos aumentar o gasto em educação, em saúde, etc. E se a gente já vem numa situação de dificuldade de manter as condições da educação superior, avançar é que não dá. E isso remete para o outro ponto que eu quero trazer, a questão da ciência, né? Qual é o lugar do Brasil no cenário científico mundial? O Brasil tem algumas coisas de ponta na ciência, né? A Embraer é muito falada, né? Quer dizer, saiu agora um artigo interessante de um astrofísico, né, colocando o quanto o Brasil, desde Santos Dumont até a Embraer, tem um papel interessante nesse desenvolvimento da engenharia aeronáutica, etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente tem visto? Um corte dos investimentos em ciência que vem num crescendo, que vem junto, sim, com o processo, que a gente tem que analisar muito bem o processo recessivo do país, que leva necessariamente à diminuição de investimentos, mas decisões também políticas em relação a esse corte, esses cortes que vão acontecendo. Eu sempre lembro no segundo governo Dilma, quando começa a recessão, em que há um corte que, se não me engano, 30% no orçamento da União, né, de não execução do orçamento em 30%. E ficou muito claro, assim, o Ministério do Turismo teve 90% do seu orçamento cortado. O Ministério da Educação teve só 11%. O Ministério da Saúde teve 9%. Ou seja, aí entram as questões das decisões políticas de o que se quer para o país.
2019, a gente teve um corte de 30% no investimento em ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Só a CAPES teve um corte de 50% nos seus recursos. Junta isso com a ideia do teto de gastos, a gente começa a entender que o que é, começa a faltar recurso para algumas coisas, vamos tirar daquelas que não se acham tão importantes, né? Que a Dilma tirou do Ministério do Turismo e que o Bolsonaro tirou do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Não precisa dizer mais do que isso. O que isso está gerando? Primeiro fenômeno que se fala, logo, é a questão da fuga de cérebros. Recentemente vi um artigo que tentava relativizar isso. Não é fuga, é mobilidade de cérebros. Não, é fuga mesmo. Por quê? O que está acontecendo? E a Associação Brasileira de... a Associação Brasileira de Ciência, né, a ABC, fez um pronunciamento recente mostrando que o fato de da gente não ter sequer manutenção do nosso parque de laboratórios, muito menos inovação nesse parque, faz com que a gente não consiga segurar as pessoas que realmente têm condições de avançar no processo de desenvolvimento científico. E, claro, se a gente assume uma postura que é o que hoje o Brasil se coloca no cenário internacional, de andar a reboque dos países hegemônicos, e nós só precisamos, então, ficar dando alguma migalha para isso, né, sendo os alimentadores, porque nossa grande questão é produzir mais soja para sair vendendo, né, mas, então, a gente vende commodities, e a tecnologia que a gente já desenvolveu, para desenvolver. E é interessante, porque a disputa mundial hoje é a disputa do conhecimento. A briga entre Estados Unidos e China, ela está basicamente em cima da questão do 5G, que os Estados Unidos já jogou a toalha, mas então que seus aliados possam ter essa hegemonia. Não é a questão dizer que a Huawei vai fazer espionagem, tá aí o Wikileaks, etc., para mostrar que... ou seja, será que a espionagem só os Estados Unidos pode fazer? Né? Então, não é essa questão que está por trás. Mas é a corrida espacial, né? Por que, de repente, o capital norte-americano corre para desenvolver uma nave espacial a partir de uma empresa privada, querendo dizer que é a empresa privada que faz, porque, afinal, os Estados Unidos teve que se dobrar e ir para a Estação Internacional Espacial usando um foguete russo que foi desenvolvido na década de 1970. Né? Então, o que são as questões... uma tecnologia ultrapassada, mas que funciona até hoje, quer dizer que ela não está tão ultrapassada assim. E a tecnologia que o Brasil estava produzindo em astronáutica, e que parou. Né? Nós estamos aí com a Índia, com lançamento de missões para a Lua, etc., e o Brasil ficou para trás, e dentro do cenário atual, não caberia ao Brasil fazer esse tipo de coisa. Aliás, o acordo de Alcântara mostra um pouco para isso. Sem falar na questão de vacina, sem falar na questão da tecnologia de produção de alimentos, etc. E o outro, indo já para o fim, mas tem mais só 5 minutos, aliás, acho que já está esgotando eu liguei mais tarde o cronômetro. Mas a questão da internacionalização, acho que vale a pena fazer um pequeno comentário, que a gente ainda tem, e esse é um problema que a gente precisa discutir, é que o quanto a própria academia no Brasil acaba se entregando a essa visão norte-sul, né? E poucos movimentos que a gente tem da relação sul-sul, que é um caminho que a gente precisa fazer. A academia que entra na lógica capitalista, a academia que acaba reafirmando a ideia que o Daniel colocou muito bem lá das medidas bibliométricas, né, em que essas medidas bibliométricas são feitas por instituições privadas, que a gente não conhece o algoritmo que eles usam, né, e que isso equivale, o fator de impacto baseado em quê? Eu preciso publicar em inglês e não posso publicar em línguas que são dos países com os quais eu tenho maior contato, ou até fazer o que a Europa está adotando, de que, ainda que eu tenha o inglês como língua franca, eu tenho que ter documentos produzidos em todas as línguas que compõem o continente europeu.
E, por fim, gente, o que aparece diante disso tudo? Eu acho que a gente tem uma palavra fundamental, que é a palavra autonomia. A gente precisa, dentro da afirmação do Estado de Direito, a afirmação da autonomia universitária. Porque quando a gente tem um Estado que nos abandona, a gente tem que usar isso como um motor para a gente afirmar a autonomia universitária, a autonomia das instituições. Porque a gente tem uma atitude muito subalterna em relação às políticas de ensino e de ciência. As universidades esperam muito que os governos digam o que é para fazer. Eu acho que a gente pode, sim, ir para adiante, claro, criando alternativas realistas. Eu gosto muito da expressão do Paulo Freire de procurar o inédito viável, porque o inédito inviável não serve para nada, eu preciso fazer algo que seja viável, e lidar com a situação que a gente tem, para poder garantir o direito à educação superior, que o direito à educação superior seja uma realidade no país, e que a gente possa ver como que se cria situações possíveis dentro das próprias condições, para que a gente mostre o quanto esse modelo de visão de país subalterna, visão de país que está a reboque dos países hegemônicos, é negativo, e a gente tem algo a mostrar do que se pode fazer diferente, para poder dar um sinal, inclusive para o futuro, né? E evitar que pela decisão governamental, se feche caminhos nessa encruzilhada. Já falei demais, obrigado.